Lá. Obrigada. Obrigada, Jaque. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né, de estar com várias pessoas preciosas, eu sei, né, do Brasil aqui também, da América e de outros lugares. E eu quero louvar o Senhor, né, pelo privilégio de podermos estarmos juntos aqui para louvar e engrandecer o Senhor nessa tarde, né? Porque aqui na América já são meio-dia e creio que o Senhor tem uma palavra para nós. Eu estava orando e perguntando ao Senhor, o que o Senhor quer falar conosco? Embora que as situações, né, de viver aqui na América, viver no Brasil, são situações um pouco diferentes, mas o nosso Deus é o mesmo e a palavra que Ele vai falar conosco, eu sei que vai atingir o objetivo no nosso coração. Amém? Antes de trazer a palavra, eu quero orar com você. Eu quero pedir a você que você curve a sua cabeça em respeito à presença do Senhor nesse momento. Que você possa levantar um altar no teu coração neste momento, para que você possa ser uma terra fértil, uma terra onde a palavra ela cai, mas ela germina. Não um coração onde a palavra apenas vai e não dá fruto, mas que nessa tarde o Senhor venha estar trazendo a presença dele nos nossos corações, independente da distância. O Deus que nós estamos servindo é o mesmo, ele está presente aqui, ele está presente no Brasil, em todos os lugares, porque ele é onipotente, ele é onipresente, onisciente. Senhor, nós queremos exaltar o teu nome. Nós queremos bendizer a ti, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nós amamos. Tu és o Deus que nós servimos e nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz, para estar mais uma vez, Senhor, rendidos totalmente ao teu Espírito. Senhor, rendemos tudo que temos, Pai. Estamos aqui como um sacrifício vivo na tua presença, Senhor, para que o Senhor venha estar, Senhor, tendo liberdade, que não haja resistência em nós, que não haja dificuldade em nós. Senhor, para que possamos, Senhor, estar rendidos à tua voz. Fala conosco. Toma o domínio nessa live, o domínio das mentes. Eu declaro toda a mente cativa ao Espírito Santo, que toda preocupação agora, que toda ansiedade, que tudo aquilo que tem roubado as mentes, o estado normal, o estado, Senhor, de cada coração, Pai. O Senhor venha trazer a paz neste momento, o Senhor venha trazer a tranquilidade nesse momento, e que o Senhor venha encontrar em nós, Senhor, um coração sedento e faminto por Ti, Senhor. Toma cada casa, Senhor, cada família aqui representada. E que o Senhor venha, Senhor, está abençoando, Senhor, cada família. Senhor, os filhos, os esposos, as esposas, Senhor. E nós pedimos que a tua presença, Senhor, venha invadir cada lar nessa tarde, Pai. E assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém? A meditação que eu gostaria de trazer para você nessa tarde está no Salmo 27. É um dos meus salmos favoritos. E, e Deus, ele queria falar algo comigo essa semana e acabou ele me dando essa palavra e eu quero compartilhar com você. Tá bom? No Salmo 27, apenas o verso 1, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Vou repetir, porque a palavra do Senhor é muito poderosa. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando nós lemos esse texto, a palavra diz: Tu és a minha luz. Quem está declarando é Davi. E só pode declarar que o Senhor é a minha luz é alguém que já viveu nas trevas. Só sabe valorizar a luz é quem viveu na escuridão.
Eu não sei você, mas eu dou graças a Deus porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu era uma pessoa totalmente improvável, vim de um lar totalmente disfuncional, com um pai alcoólatra, uma família no espiritismo, e Deus, por sua misericórdia, por sua graça, foi lá no lixo e me arrancou. E não só arrancou a mim, mas vários familiares meus que também serviam a Satanás. Por isso que esse texto é tão importante para mim, porque eu sei de onde o Senhor me arrancou. E nessa manhã, nessa tarde, eu quero falar da importância da luz nas nossas vidas. Só quem estava lá, né, na Europa esses dias, sabe o que é um apagão, né? E nós temos essas promessas aí de apagões, e as pessoas temem, porque viver sem luz, ficar sem luz é algo realmente difícil. E às vezes nós não sabemos a importância da luz. Nós dormimos, nós acordamos, nós ganhamos mais um dia e nós não nos damos conta de como a luz é importante para nós. Se você fosse lembrar da sua época de escola, se você não fugiu, provavelmente na quarta, quinta série, quando nós estudávamos sobre a aula de ciências, sobre a fotossíntese. Sabe que nessa aula você aprendia sobre a importância da luz, porque não teríamos vida sem a luz. Os animais, as plantas não teriam vida. Isso no mundo físico. Hoje, se a luz do sol ela parasse, a vida no planeta Terra também pararia. Isso é porque nós precisamos da luz solar. Agora, imagina isso no mundo espiritual. Por isso que Jesus diz em João 8:12, eu sou a luz do mundo. E quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nessa expressão, Jesus está dizendo o seguinte: ei, eu sou a luz. Se vocês não me aceitarem, vocês morrerão. Porque sem luz não tem vida. É exatamente o que Jesus estava falando quando ele se declarou, se autodeclarou a luz. Ele estava dizendo, ei, sem mim, você não tem chance alguma. No Salmo 30, no verso 5, a Bíblia diz, esse texto que eu amo muito, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu quero dizer para você que nesse texto nós podemos ver a importância da luz, sabe por quê? Porque as trevas, ela reina por um tempo. E é nesse tempo de noite que às vezes a gente passa, é que o inimigo te diz assim, ei, Deus não te ama. Porque se ele te amasse, você não estaria passando esse momento de treva na sua vida. É nesse tempo de treva, quando nós passamos as noites, é que o inimigo chega na nossa mente e fala assim, ei, Deus se esqueceu de você. Ou Deus está triste com você. Se ele te amasse, você não estaria sofrendo assim. E agora você sabe, naquela tarde, de meio-dia às 3 da tarde, quando Jesus foi crucificado, as trevas, realmente, a terra escureceu. Naquela hora, Satanás estava dizendo, ei, as trevas venceram. Naquele momento, o diabo estava falando, ei, agora acabou tudo. E eu quero dizer para você que é inevitável nós passarmos pelas noites da nossa vida. Em Isaías 43, o Senhor disse, quando passardes pelas águas, eu estarei contigo. Sabe por quê? Porque nós vamos passar pelas águas. Ele não nos prometeu que nós não iríamos passar. Ele disse assim, quando você passar, eu vou estar contigo. Quando você passar pelo fogo, saiba de uma coisa, eu vou passar contigo. Sabe uma canção antiga que me lembra? Ainda que vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, oh, Xaramanagasai,
Deus estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Eu quero dizer uma coisa para você nessa tarde. Como foi lindo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Uma coisa eu posso te garantir, remando que eu receba essa palavra. A noite pode até ser longa na sua vida, mas ela não pode impedir a manhã de chegar. As trevas não podem conter a luz. E quando a luz chega, a alegria vem com ela. Como do mesmo jeito que Satanás e seus demônios não puderam impedir naquela manhã de domingo, as trevas não puderam impedir de Jesus de ressuscitar e a luz brilhar. Do mesmo jeito, as trevas não podem impedir, o inimigo não pode impedir de quando Deus chega na sua vida, quando Deus diz basta, quando a luz chega, não tem como as trevas permanecer. Lagandeb, Assuri, Cantaraia. E Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. E essas trevas, queridos, não podem tocar a Deus. Não temos nós como falar de luz sem falar das trevas, sabe por quê? Porque nós somos as pessoas que conhecemos as trevas. Nós somos as pessoas que sabem o que é chorar, que sabem o que é sofrer. Nós sabemos o que é perder. Nós sabemos a dor da morte, nós sabemos a dor da solidão, nós sabemos a depressão, mas, para falar a verdade, nós temos mais conhecimento de uma vida sem luz do que com luz. Com isso, eu quero dizer que não é só, escute bem, não é só porque nós aceitamos Jesus que a luz dele alcançou todas as áreas da nossa vida. Não é só porque você aceitou Jesus, levantou a sua mãozinha e falou, Jesus, eu te aceito, que a luz já chegou em todas as áreas da sua vida. Eu quero dizer para você que nós temos áreas que foram totalmente iluminadas, que você pode chegar para mim e dar testemunho. Mas nós temos outras áreas que ainda estão em processo. Quantas áreas você ainda não viu a luz do Senhor chegar? Quantas áreas ainda na sua vida você não viu a luz do Senhor chegar? Talvez você pode dizer, pastora, eu sou uma pessoa próspera financeiramente, sou abençoada nas minhas finanças, mas na minha vida sentimental, na minha vida familiar, eu ainda não vi a luz do Senhor chegar. Eu estou ainda vivendo uma noite. Eu estou ainda vivendo os processos da noite. Eu não sei qual é a área que você ainda não viu, mas eu quero garantir para você que as trevas não podem impedir a luz do Senhor chegar. Nós temos um Deus de luz que trabalha na luz. Eu quero dizer que nosso Deus é tão grande, nós temos um Deus tão tremendo, que Deus, ele lida com a luz e com as trevas, para ele, como diz Isaías, é a mesma coisa. Lidar na escuridão ou com a luz é a mesma coisa para Deus. Mas uma coisa eu te digo, quando Deus vai trabalhar, ele trabalha com luz. Em Gênesis 1, no verso 2, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. Mas a primeira coisa que Deus, quando viu aquele cenário todo escuro, quando viu as trevas tomando conta, sabe o que Deus diz? Haja luz. Antes de Deus criar qualquer coisa, a primeira providência dele é haja luz. Preste atenção nesse texto. Imagina Deus, o Todo-Poderoso, dizendo, haja luz. Imagina agora você, aquela escuridão toda, tudo escuro, e de repente uma voz, a voz do Senhor, ela entra e ela vai dissipando todas as trevas. Eu quero dizer para você que é inevitável que as trevas desapareçam quando a luz chega. É uma lei natural. Chega num quarto escuro, fechado pelas cortinas,
e de repente acenda a luz. A luz, ela toma conta do ambiente. Porque é inevitável das trevas desaparecer quando a luz chega. O que está em trevas hoje na sua vida? O que você não consegue ver a saída ou ver a luz? Será que é o seu casamento? Será que é os seus filhos? Ou será que é a sua vida financeira? Só que eu quero profetizar como profeta do Senhor nessa tarde. Deus está bradando mais uma vez nessa tarde. Haja luz. Haja luz. Haja luz na sua vida. Haja luz nas áreas que estão escuras da sua vida. Haja luz do Senhor. Eu profetizo que a luz do Senhor está entrando na sua vida nessa tarde. E o que a luz traz? A luz traz entendimento e revelação. Quando a luz chega nas áreas escuras da nossa vida, sabe aquelas áreas que nós não sabemos o que fazer? E Deus nos mostra o que nós não conseguimos ver por causa das trevas que cobriam a revelação. Aí tudo se torna mais fácil. É tão bom quando você está orando por algum assunto, você está apresentando algum assunto para Deus. Sabe aquelas coisas que você está passando e você não entende? E você está lá orando e você está buscando. Aí Deus vai te dar um sonho. Oh, aleluia. Aí Deus usa alguém para te trazer uma revelação. Aí Deus, ele fala através de uma visão e ele começa a trazer luz. O que é a luz? Ela traz direção. Ela começa a te clarear, porque quando você está quando você está nos processos, quando você está nas fases escuras, você não consegue ver. E aí é a hora que você tem que se humilhar diante do Senhor, é a hora que você tem que clamar pela luz. Porque quando a luz chega, o entendimento chega, aí o Senhor começa a te dar alguma explicação. Porque tem hora que Deus fala assim, eu não posso te dar explicação nenhuma agora. E quando ele te dá algum sonho, ele fala assim, eu estou no controle da tua vida, eu estou no controle de todas as coisas, está tudo escuro para você agora, mas uma coisa eu te falo, confia em mim. Confia em mim. Confia no Senhor que está guiando a sua vida quando você não consegue ver nada. O Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor, ele não me faltará. Nos dias escuros da minha vida, nos dias que eu não entendo nada, ele prometeu que estaria comigo, mas uma coisa eu te digo, há uma hora que a luz começa a chegar, há uma hora que a luz começa a brilhar e a revelação do Senhor começa a vir na nossa vida. Em 1 João 1,5, a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há trevas alguma. Eu quero dizer para você que à medida que nós nos aproximamos de Deus, que é luz, as trevas que estão nas partes mais escuras do nosso coração, as trevas que estão na nossa mente, elas têm que sair de nós. Pois quanto mais perto da luz chegamos, menos trevas nós temos em nós. Eu não sei se você está entendendo a profundidade do que eu estou te falando. Porque não vai me dizer que você está tão santo, que você está tão ungido, que você está tão iluminado, que não tem uma partezinha na sua vida que não tem uma treva. É aquilo que eu falei. Tem muitas áreas ocultas a nós, por isso que o salmista chega no Salmo 139 e diz, Senhor, sonda-me, conhece-me, eu mesmo não me conheço. Prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. O que ele está dizendo? Ei, traz a tua luz e mostra as trevas que estão em mim. Sabe um exemplo disso? E como a gente vê nos filmes, sabe quando aquele trem entra naquele túnel escuro? É exatamente isso. Quando nós estamos no escuro, a gente não está vendo nada, mas à medida que o trem vai andando naquele túnel, a gente começa a ver a luz. A luz se aproximando, e quanto mais você caminha para a luz, mais claro vai ficando. Quanto mais perto de Deus você chega, em oração, em busca, mais claro as coisas vão ficando. Ei,
o Senhor está nos convidando nessa tarde? Chega mais perto. Chega mais perto da luz. Porque às vezes você não está entendendo situações que você não que você está passando. Às vezes você não está entendendo coisas que você está enfrentando. É porque você está precisando de chegar um pouquinho mais perto da luz. Porque mais perto da luz, menos trevas em nós. Mais perto da luz, mais revelação. É por isso, escute bem, que o nosso inimigo, ele luta para nos manter longe da luz. Sabe por quê? Porque na luz nós temos vida. Na luz nós temos alegria. Na luz nós temos comunhão. Então, o que o inimigo trabalha? Para nos manter longe. Sabe por quê? Porque se você se aproximar, você vai ver o que você não conseguia ver antes. Escute bem. Quando você mais se aproxima de Jesus, mais revelação você tem. Aí ele começa a te mostrar. Sabe? Aquela área que às vezes Deus demora tanto tempo para falar porque você ainda não deu para ele aquilo que ele está esperando que você dê para ele. Porque tem áreas que você passa anos e não tem resposta. E Deus está falando tudo que eu estou querendo é que você chegue mais perto. Você está querendo mais revelação? Você está querendo mais entendimento? Então se aproxima da luz. Eu vou te dar um exemplo. Sabe aquela pessoa, aquele quarto que está totalmente fechado? Quando está aquela cortina fechada, se você olhar, você não consegue ver a poeira que está ali. Você não consegue ver a sujeira que está ali. Mas quando você toma uma decisão, oh, aleluia! Quando você chega naqueles quartinhos da sua vida e você diz assim, ó, vou abrir a cortina hoje. Quando você abre a cortina, ai Deus, que bom que você abriu a cortina, porque agora eu vou te mostrar as poeiras. Aí você começa a ver aquele monte de sujeira que estava acumulada pelo tempo que estava tudo escuro. Sabe aquelas sujeiras debaixo da cama, aquelas sujeiras nos armários que você não conseguia ver porque a cortina estava fechada. Mas quando a cortina é aberta, aí você começa a ver as sujeirinhas que você não conseguia ver antes. Porque a luz é a revelação. E as trevas é o quê? Ignorância. Quando a luz chega, queridos, você consegue ver o que você não via antes. Em Atos, no capítulo 9, fala que Paulo estava no caminho de Damasco, pensando que enxergava. O camarada estava ali. E outra coisa, a Bíblia diz que era ao meio-dia. Pensa só, ao meio-dia é a hora mais brilhante do dia. É a hora de maior calor. Paulo estava ali indo perseguir os cristãos, achando que era o bambambam, fariseu, achando que estava enxergando tudo, que estava entendendo tudo, que estava sendo dono da razão, e estava ali perseguindo os servos do Senhor. Só que naquela trajetória no caminho de Damasco, ele achando que estava fazendo algo grande em perseguir, mas algo acontece naquela estrada. A luz do Senhor brilha. E quando a luz brilha, ele cai do cavalo. E foi naquele momento que Paulo foi descobrir, sabe uma coisa? Porque aquela luz, ela cegou os olhos dele. E quando Paulo fica cego, quando ele não consegue enxergar, depois de ter visto a verdadeira luz, é que aí ele começa a enxergar. Olha que coisa mais incrível. Você acha que está enxergando, aí Deus tem que te fazer cair do cavalo. Ei, quantos de nós que às vezes estão achando, como Paulo, que estamos com um entendimento assim tão fixado, e Deus tem que fazer a gente cair do cavalo para trazer uma revelação, porque às vezes a gente está achando que a gente está enxergando demais. Nós estamos achando que a gente está convicto e certo de que a nossa forma de pensar está correta. Até Jesus trazer para a luz que nós estávamos enganados. Quero dizer uma coisa para vocês. Hoje a igreja, o mundo vive debaixo do espírito do anticristo, que é o espírito do engano. Nunca vimos tantas pessoas enganadas, igrejas enganadas, pessoas enganadas. Sabe por quê? Porque falta luz.
tem faltado a revelação do Senhor. Hoje, a oração que eu mais faço, Senhor, guarda-me de tropeçar, guarda a minha mente, guarda o meu entendimento. Irmãos, quantas pessoas que eram fiéis ao Senhor, quantas pessoas que tinham entendimento, hoje não tem mais. O entendimento se acabou. Pastores que perderam o entendimento, igrejas que perderam o entendimento, que chegaram a viver, hoje estão vivendo as coisas esquisitas, porque o mundo está debaixo do poder do anticristo. Só quero dizer uma coisa para você: não subestime o seu inimigo, aquele que enganou uma terça parte de anjos no céu. Não subestime, não seja arrogante, não seja orgulhoso. Sabe por quê? Porque às vezes eu e você, como simples humanos que vivemos pouco tempo na terra, achamos que sabemos demais. Só que Deus está falando: ei, abaixa a bola, crente, abaixa a bola, porque sem a minha luz tu não vai entender nada. Sem a minha luz, sem a minha revelação, tu não vai compreender nada. Então se humilha para que eu possa te fazer ver aquilo que você não está vendo. Eu sinto Deus aqui. Estamos vivendo num tempo de engano. Ei, escute bem, crente. Sabe quem foi que enganou Adão e Eva? Ei, Adão e Eva viviam no jardim. Adão e Eva tinham a presença de Deus no jardim. Escute bem. Se eu fosse você, eu orava pela sua mente todo dia e orava: Jesus, me guarda do engano. Jesus, me guarda do engano. Sabe por quê? Porque revelação é luz e as trevas é a ignorância. E Mateus 6:22 diz que os olhos são a candeia do corpo. E se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Agora você pode perguntar assim para mim: pastora, como é que nós podemos chegar perto da luz? Quero dizer para você que a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então, para nós nos aproximarmos da luz, nós precisamos ir abrindo mão das coisas que nos separam da luz. Agora a pergunta é: o que tem te separado da luz? O que tem separado você de uma comunhão maior com o Senhor? Será o seu trabalho? Será os seus amigos? Será a sua família? Será a internet? A rede social? Ei, nós precisamos renunciar às coisas que nos tiram de perto da luz. E eu quero te falar 3 armas poderosas que nos fazem chegar perto da luz. A primeira arma é a arma do sangue de Jesus. Ei, crente, aprenda a usar a arma do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é uma arma poderosa, primeiro, para nos purificar de todo pecado, para nos limpar as nossas vestes, purificar a nossa mente, purificar o nosso pensamento, purificar o nosso entendimento. Há poder no sangue de Jesus para cobrir a nossa casa. Ei, crente, eu não sei você se usa essa arma frequentemente. Nós precisamos aprender a usar a arma do sangue de Jesus na nossa casa, a proteger a nossa família com o sangue de Jesus, a colocar o sangue nos umbrais da nossa casa. Ei, há uma arma poderosa que muitos crentes não aprenderam a usar. É muito incrível como os servos do Senhor, que têm as armas, como diz em Coríntios, as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir, demolir as fortalezas de Satanás, e tantos crentes sendo derrotados porque não sabem usar as armas que Deus deu. Rebarracho que arabaçou. Não sabe usar as armas que o Senhor deu. Tem as armas, mas não usa. Aprenda a usar a arma do sangue. Deixa eu te falar algo. Todos nós aqui passamos por ofensa. Uma arma que o inimigo mais usa para nos afastar da luz, escute bem, é a ofensa. Somos ofendidos na igreja, somos ofendidos pelos nossos irmãos em Cristo, pessoas nos ferem. E o que acontece? Quando a ofensa
ela entra no seu coração como uma flecha que você faz, você se fecha, você se afasta, sai da igreja e você não aprendeu a usar a arma do sangue. É uma coisa que o Senhor está te falando nessa tarde. Crente, você precisa ser como um Rambo. A arma entrou, a ofensa entrou, te feriu, aplica o sangue de Jesus. Senhor, eu estou aplicando sangue nessa dor, eu estou aplicando sangue nessa ofensa, eu estou perdoando agora, eu estou declarando que o sangue de Jesus purifica o meu coração, porque eu não aceito o meu coração sujo. Em Hebreus 10, 19, a Bíblia diz: portanto, irmão, temos plena confiança. Sabe o quê? Para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus. Ei, queridas, nós temos acesso direto à presença do Senhor. Nós temos acesso à presença do Senhor pelo sangue. Ei, você não precisa de carteiro, você não precisa de pessoas para enviar a mensagem. O véu foi rasgado, o acesso foi liberado para que eu e você tivéssemos acesso a entrar pelo sangue de Jesus diante do Senhor. Ei, é pelo sangue. É pelo sangue. Em Efésios 2, 13 diz: mas agora em Cristo Jesus vocês estavam longe e foram aproximados. Olha que coisa linda. Nós estávamos longe, inimigos de Deus. E por causa do sangue nós fomos aproximados ao Senhor. Ei, você só vive longe se você quiser. Porque o sangue te deu acesso para você andar pertinho do Senhor. Antes ele vivia longe, mas o sangue de Jesus deu acesso. Hoje ele vive aqui dentro, ele fala comigo aqui dentro, ele anda comigo aqui dentro. Ei, o sangue de Jesus deu acesso para que o Espírito Santo viesse morar dentro de nós. Ei, use essa arma. Use essa arma, não ande capengando, há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. A segunda arma que eu quero falar nessa tarde é a arma da oração. Ei, a oração nos leva para perto da luz. E é muito triste dizer, quantos crentes não têm vida de oração? Quantos crentes só vão na igreja, mas não têm vida de oração? Vida de oração não é você acordar e dar um bom dia para Jesus na hora de você comer, agradecer pela comida, porque eu falo para você que tem muitos crentes que nem orar na comida não ora. E depois, se passar mal, não reclame. Do jeito que nós estamos vivendo, com tanta contaminação hoje, é um risco você não aprender a orar na hora que você vai comer. Quantos crentes não têm vida de oração? Ora só nos cultos de oração da igreja, mas não tem intimidade com o Senhor. Não conhece o que é ouvir a voz do Senhor em oração. Ei, não sabe nem o que é Mateus 6,6. Entra no teu quarto e fecha a tua porta. Não, conhece o telefone. Irmão, ora por mim. Ei, pastor, ora por mim. O acesso foi liberado para que você aprenda a orar. Irmão, vida de oração é uma vida de busca. Nós precisamos aprender que nós temos uma arma poderosa. Uma arma chamada oração. Deixa eu falar algo que eu vi, um testemunho recente, que tinha um homem que tinha se preparado muito para poder receber uma alta patente no mundo espiritual de demônios. E ele tinha se preparado para fazer aquela situação toda e tinha um dia marcado para ele receber aqueles demônios ali e subir de patente. Só que naquele dia que ele já tinha preparado, das entidades aparece e diz assim: ei, nós não vamos poder descer, não. Aí ele ficou bravo, ele: como assim que vocês não vão poder descer? Eu já me preparei tanto tempo para receber isso daí. Aí, aqueles demônios lá mostraram um barraquinho com uma luz acesa. Eles falaram assim: ó, Haragandema, Noria Saia. Tem uma mulher lá, ó, que a gente não pode descer porque ela está de joelho. Eu quero dizer para você que o poder da oração, ela impede a obra das trevas. O poder da oração impede Satanás de avançar. Eu e você, como crentes no Senhor, nós precisamos orar pela rua que a gente vive, orar pela igreja, orar pelas famílias. Ei, eu e você, nós precisamos aprender o poder que nós temos como crentes. É por isso que o inimigo, ele impede você de orar, ele impede você de clamar, porque ele sabe, se você abrir esse bocão que Jesus te deu, não para reclamar, não para murmurar, mas para clamar, o céu se abre, Deus envia recursos, Deus envia os anjos.
Escute, crente, nós temos um Deus que ouve. No Salmo 65:2, a Bíblia diz, ó, tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Ei, nós temos um Deus que escuta a nossa voz. Deus não está indiferente ao seu clamor. Deus não está indiferente à sua voz quando você clama por Ele. Crente, aprenda a clamar. Não clame só quando você está passando luta. Não clame só quando você está passando os processos. Aprenda a viver uma vida de intimidade em oração. Sabe um verso que me chama muita atenção? É no livro de Jonas, no capítulo 2, do verso 7. A Bíblia diz que Jonas estava lá no fundo do mar, dentro da barriga daquele peixe. E ele diz assim, quando a minha vida já se apagava, ei, Biachuricaranaia, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Escute bem. Jonas estava no fundo do oceano. E a oração dele chegou diante do Senhor. Não importa a profundeza que um ser humano pode estar. Não importa o lugar mais longe, mais tenebroso. Se eu fizer a minha cama no céu lá, ali tu estás. Porque a mão do Senhor, ela está. A voz do Senhor, os ouvidos do Senhor não estão encolhidos para que ele não possa ouvir. O Senhor, ele está presente. Nós servimos a um Deus presente, um Deus que nos escuta. Ele escuta a tua voz. Sabe por quê? Como uma mãe conhece o choro de um filho, Deus escuta a sua voz. Escute, crente. Escute isso que eu vou te falar. O seu timbre de voz é diferente de todas as pessoas que existem na face da terra. A sua voz é inigualável. Quando você ora, Deus sabe exatamente que é você que está falando com Ele. Ele conhece você como um filho, como uma filha do Senhor. Quando você está clamando e Jesus está falando, eu conheço essa voz. Fala comigo todos os dias, eu conheço essa voz que está me clamando, eu tenho intimidade, eu escuto essa voz. Mas aí, quanto tempo que você não fala com Ele? Quanto tempo que você não tem clamado? Quanto tempo que você não tem levantado a sua voz para falar com teu Pai? Saiba que Ele te escuta. Eu quero dizer para você, ore mais. Busque mais ao Senhor. E a terceira arma que eu quero dizer nessa tarde, a arma infalível, é a palavra de Deus. Ei, nós temos uma arma poderosa que se chama a palavra de Deus. Foi com essa arma que Jesus venceu Satanás. Foi com essa arma que Jesus disse, está escrito. Mas você só vai poder dizer está escrito se você souber o que está escrito. Você precisa meditar e ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor no Salmo 119, no 105, diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Só anda em treva quem não tem a palavra. Porque se você tem a palavra do Senhor, saiba que a palavra vai te guiar. A palavra, ela vai ser a luz que vai iluminar o teu caminho. Você não vai tropeçar, porque a palavra vai te dar direção. O Senhor é a palavra. Crente, ore mais. Crente, use a arma do sangue e use a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Conhecer que verdade? A única verdade que existe é a verdade da palavra de Deus. Eu estou indo para o final da minha mensagem, eu quero concluir. O salmista diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Sabe, aí no Brasil, vocês têm outros tipos de preocupação. A América está passando uma fase muito ruim para os imigrantes. Como pastora de igreja, já temos a nossa igreja por 21 anos. Nesses 25 anos aqui nos Estados Unidos, eu nunca vi o que estamos vendo agora. Mas uma coisa eu tenho falado para os servos do Senhor aqui. Se o Senhor é a tua luz e a tua salvação, de quem você terá medo? Não precisamos ter medo
porque nós temos o Senhor. E o salmista diz assim: a quem temerei? Porque uma arma que o inferno usa contra o povo de Deus é o medo. Só que a palavra do Senhor diz que o Senhor não nos deu o espírito do medo. Sabe por quê, queridos? O medo é um espírito. E se você anda no medo, você tem que falar assim: medo, eu te renuncio em nome de Jesus. Porque o Senhor não me deu espírito de medo. O Senhor me deu um espírito de poder, de ousadia, de autoridade para enfrentar os medos. É nesse espírito que nós temos que andar. Sabe, a palavra do Senhor sempre diz assim: ser forte e corajoso. O Senhor nunca chega para você, ande no medo. Não, ele diz assim: se eu estou contigo, ainda que um exército acampe-se contra mim, o meu coração não temerá. E Davi chega assim e diz, na cara do inimigo: a quem temerei? O salmista Davi faz essa pergunta, sabe por quê? Porque ele sabia que trevas ousam chegar perto da luz. Ei, que demônios ousam chegar perto de nós quando estamos brilhando? Não há comunhão das trevas com a luz. Deus mesmo, ele fez separação das duas. Escute bem, o diabo não pode nos tocar quando estamos na luz. Na luz, nós estamos protegidos e o maligno não nos toca. Só que, escute bem, o mundo espiritual, ele é diferente. Quando o mundo espiritual olha para mim, para você, ele sabe exatamente a quantidade de luz que você tem. Escute isso. E tem crentes que são verdadeiras tochas, porque andam tão perto da luz, andam tão presentes na presença, que quando o inimigo olha para ele, ele fala assim: não posso nem chegar perto. Caraba, choremaia. Não posso nem chegar perto, porque a luz está brilhando demais. A luz daquela pessoa está brilhando demais. Ei, mas eu quero dizer que ele sabe exatamente quando tu é fraco de oração, quando tu é fraco de Bíblia, quando tu não ora e tu não jejua, que a tua luz está bem fraquinha. Ele olha para você e ele fala assim: ah, aquela ali, ah, aquele ali, fácil, fácil, eu dou uma apagadinha. Porque o mundo espiritual te vê diferente. As pessoas te vê pela sua aparência. As pessoas te vê pela roupa bonita que você veste, mas o mundo espiritual não está vendo a sua bolsa de marca. O mundo espiritual não está vendo o seu salto alto, o seu terno e gravata. O mundo espiritual está vendo a quantidade de luz que está sobre a sua cabeça. Irmãos, isso é muito sério. Então você precisa aprender que a sua segurança e a minha é andar na luz. Aprenda a andar na luz. Aprenda a andar na luz. Porque eu não sei aonde que você está querendo ser temido, se é aqui na terra ou se é no céu, no mundo espiritual. Porque quando os demônios olham para nós, eles precisam ver a quantidade de luz que está sobre a nossa cabeça. Mas eu quero profetizar algo para você nessa tarde. No Salmo 18, no verso 28, diz assim: tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em trevas, transforma em luz as minhas trevas. Eu quero profetizar nessa tarde, se tem alguém que estava fraquinho aí, eu profetizo que o Senhor está transformando toda a treva em luz. Eu profetizo que hoje o Senhor está trazendo luz na sua vida. Hoje, eu quero declarar sobre ti que toda a cinza que estava sobre o teu altar. Sabe por quê? Porque nós precisamos sempre estar removendo a cinza para que o fogo volte. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Ei, às vezes nós deixamos de fazer a limpeza e a cinza vai acumulando e o fogo vai apagando. Só que eu quero profetizar nessa tarde que toda a cinza das situações passadas, da fase passada, das provações passadas, tudo aquilo que se acumulou na sua vida está sendo soprado hoje pelo Espírito Santo e o fogo vai voltar a brilhar, o fogo vai voltar a brilhar, o fogo vai voltar a brilhar. Eu quero abençoar a tua vida nessa tarde, eu quero dar glória a Jesus por isso, porque o Senhor é um Deus de luz, então aprenda a se aproximar da luz. Eu quero te abençoar, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu quero olhar pelo teu povo nessa tarde. Eu quero declarar, Senhor, que hoje toda treva bate em retirada.
Em nome de Jesus, Senhor. Toda treva bate em retirada, todo espírito maligno, todo espírito de treva que tem entrado nas casas, todo espírito que tem afrontado, todo espírito que tem trazido medo, todo espírito que tem trazido opressão, todo espírito que tem trazido enfermidade. Se tem alguém doente aí, agora levanta a mão. Se tem algum espírito de enfermidade agora, eu estou declarando pelo sangue de Jesus que vai batendo em retirada. Satanás, escute bem, espírito de enfermidade vai saindo dessa casa, vai soltando essa família, da planta do pé ao alto da cabeça. Eu declaro que todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade vai saindo na autoridade de Jesus. Aonde a treva alcançou, eu declaro a luz do Senhor, eu declaro a luz do Senhor trazendo sobre essa casa, onde estava a depressão, onde estava a tristeza, onde estava a ansiedade, o medo. É no nome de Jesus que eu ordeno que toda tristeza bate em retirada, que toda atmosfera das trevas, que toda atmosfera de escuridão seja repreendida agora pelo sangue de Jesus. Pai, eu declaro que os teus anjos sopram agora. Sopra agora toda treva que estava sobre cada casa, toda a escuridão que estava sobre cada família, todo medo, todo pavor, tudo aquilo que não era do Senhor, mas que a tua luz venha brilhar agora, que a tua luz venha brilhar agora, que a tua luz brilhe sobre as casas agora nessa tarde, que a tua luz brilhe sobre as famílias nessa tarde. Pai, no nome de Jesus, que brilhe na saúde, que brilhe nas finanças, que brilhe nos casamentos, que brilhe nos filhos que estão desviados. Eu profetizo agora que toda obra de Satanás para manter filhos desviados da presença do Senhor, todo cadeado agora seja quebrado, todo cadeado seja rompido agora. Senhor, abre agora as algemas, abre os cativeiros agora, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para libertar os cativos, e eu declaro agora que toda opressão de toda prisão seja aberta agora no nome de Jesus. Seja aberta agora no nome de Jesus. Agora eu declaro, viva em luz, viva na luz do Senhor, e que essa palavra alcance o teu coração nessa tarde, e que você seja cheia e cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe.